Tem histórias na Bíblia que todo mundo acha que conhece, mas na verdade, quase ninguém entendeu de verdade. Não é por falta de leitura, é por falta de profundidade. A maioria só vê o que está na superfície, mas as sombras, os silêncios, os sinais escondidos, esses poucos enxergam. Este vídeo vai mergulhar fundo nas dores mais humanas, nos momentos mais sombrios e nas decisões que mudaram o rumo da eternidade. Prepare-se para enxergar o Evangelho não com os olhos da religião, mas com a alma exposta. Porque aqui, cada palavra carrega um peso, cada cena traz um aviso, e cada personagem é um espelho do que você também carrega por dentro. Se você tiver coragem de continuar até o fim, talvez descubra que parte dessas histórias também são suas. Imagine ter seu nome eternamente gravado na história. Mas não como herói, e sim como cúmplice da maior injustiça de todos os tempos. Pôncio Pilatos teve essa marca. Um homem que poderia ter mudado tudo com uma simples decisão, mas escolheu o caminho mais fácil: lavar as mãos. Este vídeo não é só sobre ele. É sobre você, sobre mim, sobre todos que já se calaram diante do que sabiam ser errado. O que leva alguém a sacrificar a verdade para preservar o próprio poder? Prepare-se, porque vamos entrar na mente de quem tentou apagar a própria culpa com água, mas deixou sangue eterno nas mãos da história. Pilatos não era apenas um político. Ele era o representante do império mais temido da terra. Estava lá para controlar, sufocar revoltas e manter César satisfeito. Mas quanto maior o cargo, maior o medo de perdê-lo. E esse medo cresce como veneno dentro da alma. Pilatos se viu entre a cruz e a espada, entre um inocente diante de si e uma multidão sedenta por punição. No fundo, ele sabia que aquele homem de olhar sereno não era um criminoso, mas a pergunta que o torturava era: se eu defendê-lo, quem vai me proteger? Quem vai me... O povo gritava, os sacerdotes pressionavam e o império vigiava. Pilatos estava cercado. Cada palavra que saía de sua boca era medida. Cada olhar podia ser mal interpretado. A qualquer momento, um passo em falso e ele seria substituído, talvez morto. Naquele tribunal, o julgamento não era apenas de Jesus, era de Pilatos também. Um homem dividido entre o que era certo e o que era seguro. Uma alma em guerra interna, encenando calma diante da multidão. É nesse tipo de silêncio que as tragédias começam. Pilatos ouviu o alerta de sua esposa. Não se envolva com esse justo. Tive sonhos horríveis com ele. Aquilo não foi um simples conselho. Foi um sinal, um sussurro do céu em meio ao caos. Mas o mundo não fala baixo. A multidão rugia. Os sacerdotes exigiam. E o medo falava alto dentro dele. Pilatos tremeu, hesitou, mas não teve coragem de escutar a voz mais fraca, a da verdade. E naquele momento, a primeira rachadura em sua alma apareceu. Porque o problema nunca foi não saber o que fazer. Foi não ter força para fazer o certo. Quando viu que não conseguiria vencer a pressão, Pilatos tomou uma decisão simbólica. Lavou as mãos. Mas você sabe o que isso realmente significa? Ele quis apagar sua culpa com um gesto teatral, como se a água pudesse limpar o peso de uma condenação injusta. Mas não existe purificação sem arrependimento. O ato que ele achou que o livraria da culpa foi o que o selou como cúmplice eterno. É irônico. Ao tentar parecer justo, ele se afundou ainda mais na injustiça, porque há gestos que não limpam, apenas mancham mais. E então veio o golpe final. A chance de libertar Jesus estava ali. Mas a multidão, inflamada, escolheu Barrabás, um assassino, e Pilatos cedeu. Ele olhou para aquele povo enlouquecido e entregou o inocente nas mãos deles. Essa cena não é só sobre um governador fraco, é sobre como o coletivo tomado por cegueira e ódio pode crucificar a verdade em troca de um alívio imediato. Pilatos não segurou o martelo, mas entregou os pregos. E isso fez dele parte do crime, parte de uma história que o condenaria para sempre.
Mesmo após sua decisão, Pilatos não encontrou paz. Roma nunca perdoa os fracos. As revoltas continuaram. Seu nome, antes temido, agora era símbolo de instabilidade. Logo, ele foi afastado do cargo. Aquela cadeira de poder que ele quis preservar custou sua dignidade, sua alma e seu futuro. O homem que condenou Jesus para manter o próprio trono acabou perdendo tudo, porque o preço de se calar diante do certo é sempre maior do que imaginamos. No fim, Pilatos foi abandonado por todos, até por Roma. Os registros históricos são nebulosos, mas muitos indicam que Pilatos tirou a própria vida. Um final solitário, trágico e silencioso. Um homem que teve Deus diante de si e preferiu agradar homens. Seu nome atravessou séculos, mas não com honra. Ele é lembrado como aquele que teve a chance e desperdiçou. Porque a pior condenação é saber que poderia ter feito diferente. Pilatos não foi condenado por Roma, foi condenado por sua própria consciência. E disso nem a morte o livrou. A expressão lavar as mãos se tornou um símbolo de covardia, de omissão, de fuga. Algo que atravessou gerações. E tudo começou com aquele gesto de Pilatos. Um movimento que parecia simples, mas carrega em si o peso de uma alma partida. Ele poderia ter feito história como o homem que enfrentou o império para salvar um inocente, mas escolheu ser lembrado como o que preferiu não se envolver. Um lembrete sombrio para todos nós. Às vezes, não fazer nada é a pior escolha que se pode fazer. É fácil julgar Pilatos, chamá-lo de fraco, covarde, conivente. Mas e quando nós também lavamos as mãos? Quando vemos injustiças e escolhemos o silêncio? Quando traímos nossos próprios princípios para manter um emprego, agradar alguém ou simplesmente não ter problemas? O rosto de Pilatos vive em cada um que, por medo, abandona a verdade. E essa é a revelação mais dura. Ele não é só um personagem histórico. Ele é um espelho, um reflexo do que todos nós somos capazes de fazer quando deixamos o medo vencer. O erro de Pilatos não ficou enterrado com ele. Seu nome ecoa até hoje em igrejas, orações e histórias. Não como exemplo, mas como aviso. A decisão que ele tomou em minutos causou consequências eternas. Porque há momentos em que escolher o errado não afeta só você, mas tudo ao seu redor. Pilatos nos ensina de forma cruel que fugir da responsabilidade é o caminho mais curto para a ruína, e que a história não esquece quem teve a chance de mudar tudo, e preferiu não se sujar. Pilatos teve a verdade diante de si. Ele a olhou nos olhos, a ouviu falar, sentiu sua presença, mas escolheu o medo. E esse é o dilema que todos nós enfrentamos, todos os dias. A verdade é muitas vezes solitária, desconfortável, dolorosa. Mas é também a única saída. Pilatos lavou as mãos. Mas você vai lavar as suas também? Ou vai escolher ser diferente? Porque esse não é apenas o fim da história de um governador romano. É o começo de uma reflexão que pode transformar sua vida. Depois de tudo o que vimos, só uma coisa permanece clara. A Bíblia não é um livro de histórias passadas. É um espelho brutal do que somos quando ninguém está olhando. Cada personagem que caiu, cada nome que manchou as páginas sagradas, revela uma parte da alma humana que ainda hoje luta para não se perder. Traição, orgulho, inveja, covardia, ambição, não são apenas pecados do passado. São demônios do presente, ainda vivos, ainda falando baixinho no ouvido de quem não vigia. Se você chegou até aqui, é porque está buscando mais do que religião. Está buscando verdade. E a verdade, às vezes, sangra. Mas ainda há tempo, ainda há graça, ainda há um Cristo que olha nos olhos de quem o negou e estende a mão. Esse vídeo não foi feito para te acusar, foi feito para te acordar, para te lembrar que mesmo quando tudo parece perdido, sempre existe um caminho de volta. E se alguma parte dessa jornada te tocou, te confrontou ou te fez olhar diferente para a tua própria vida, se inscreve no canal agora,
porque ainda há muita coisa para ser dita. E essa voz aqui não vai parar. Comenta aqui embaixo se algo dentro de você despertou. Escreve: Eu voltei. Porque a redenção começa com uma decisão.